Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, espectadores e ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo e com o Sérgio Coelho. Eu estive afastado por motivos pessoais e académicos, mas estou de volta. Já não fazia programas para aí há 4, 5 semanas, talvez. Hoje temos um convidado especial e um amigo que se vai juntar a um projeto do qual já falámos. Não se esqueçam dos rituais do costume, do subscrever, o ligar o sino das notificações, o partilhar, não se esqueçam também de subscrever, subscrever e assistirem aos outros conteúdos da Rádio Transforma, que também são bons. Tem a música, a literatura, questões de género, de sexualidade, economia, política, economia. e o novo programa de história. E o novo programa de história, exatamente. Fazemos já publicidade. É verdade. Gonçalo Maia Marques. Não dizemos o título, vão à procura. Vale a pena. E são curtinhos. Ok? É verdade. Até assim, é verdade. É tipo para fazer pausa entre os nossos, vem aquele. É verdade. Vou passar Um snack de história. Um snack de história, exatamente. Pedindo desculpa ao nosso amigo Bateira, que tem os snacks de economia. É verdade. Mas o que é o pai da Beatriz gosta, diga-se passagem. Okay. Bateira, um abraço. Agora. Temos um snack de história. É um bocadinho mais comprido de economia, porque é impossível pôr snacks de história mais curtinhos que economia. Pronto, estamos aqui a queimar tempo inutilmente. E o Paulo deu o pontapé de saída, e como ele disse, temos aqui hoje um bom amigo nosso, eu ia dizer um jovem, porque ele tem metade da minha idade. Mas, não, é aproveitar enquanto podes. Olha, é o Dr. Pedro Chambel, vamos já deixar cair os títulos. Claro, não é preciso. O Pedro formou-se em Direito, mas está a fazer um mestrado em História, que até eu gostaria, até no âmbito da divulgação dos trabalhos, do refrescar dos investigadores, porque a nossa academia precisa ser refrescada. Eu incluo-me naqueles que já são aptos a ser refrescados. Precisa de sangue novo. E tenho observado isso até a nível de algumas organizações, mesmo a nível do estudo da história militar, que é vir jovens valores. Eu digo isto com maior afeto e não com qualquer tipo de reserva mental, porque é preciso perspectiva jovem, visões novas, sem, obviamente, ou se calhar erradicando velhos vícios e trazendo um novo vigor à investigação científica, porque se calhar os velhos, como eu, já estamos com vícios de citarmos uns aos outros, só queremos publicar em revistas indexadas. Eu, quando falo em index, lembro-me sempre a Inquisição. Portanto, essa coisa, temos que ir para uma revista indexada e por vezes um livro é subvalorizado, uma obra de uma vida é subvalorizada em função de um artigo com 575 autores. Digo isto, portanto, vão-me cair em cima, se eu que assumo, o discurso não foi encomendado para mais ninguém. E assim, temos o Pedro, e vou já passar a palavra. Pedro, da nossa amizade, daqui te interessamos, primeiro, o agradecimento de estares aqui de manhã connosco a partilhar o teu trabalho e a tua paixão, porque se eu encontrei alguém em tempos recentes, uma amizade não precisa ser longa. Não, e é amizade, Sérgio, é amizade, e também para o Paulo, são amizades que são muito boas de construir, porque estou nas 7 quintas, como se diz, no céu, encontrar pessoas como vocês, é mesmo. Não, e como tu, eu ainda não encontrei alguém que fosse um recriador acabado. Um recriador, alguém que encarna a história viva com uma paixão brutal. Por isso, não monopolizando, mas eu e o Paulo vamos te é verdade, é verdade. É só para dizer que estamos aqui, porque vamos deixar à vontade. Traça-nos um bocadinho como é que chegaste a nós, como é que chegaste a Almeida, como é que chegaste à recriação, e o que tu gostas de fazer, e também as tuas impressões sobre o que são as boas práticas na recriação. Isso até é importante
a tua opinião, porque o Paulo, o Capitão Barros, do batalhão, eu já agora não sei se do Arsenal, se do Batalhão Nacional do Trem, vamos ver, agora é uma questão de fontes, lá está a investigar. Quando a recriação é levada à sério, dá-nos estas dúvidas. Está também com o seu doutoramento, que vai estudar em profundidade a questão da história viva, e portanto todos nós estamos a contribuir para o crescimento académico. Tu com o teu mestrado, o Paulo com o doutoramento, e eu já com nada, olha, vou fazendo uns artigos. Paulo, está feita a publicidade, Pedro, a palavra é tua. Não, antes de mais quero agradecer aos dois o convite de estar aqui na Hora de Ares. Aliás, isto pode parecer da praxe, mas eu digo com muita sinceridade, desde que conheço e desde que vos conheço, e desde que conheço a Hora de Ares, procuro sempre assistir aos programas e já vi alguns dos anteriores sobre os temas mais variados, porque até como tu disseste, Sérgio, eu tenho uma grande paixão transversal. Eu digo sempre que é um pouco... É um pouco uma sina, e às vezes é uma maldição, porque o meu interesse histórico-militar, não só da história civil, mas principalmente histórico-militar, atravessa 2000 anos de história, portanto, desde a antiguidade até à época presente. Eu normalmente invoco as guerras napoleónicas e as invasões francesas como o tema que mais me seduz e mais me despertou a curiosidade, mas vamos lá ver, eu começo muito pequeno, o primeiro tema, a grande primeira temática que me de facto agarra à história é o Império Romano, por exemplo, e a questão das legiões e toda a parte militar associada ao Império. Mas como tu disseste, é uma paixão muito grande, é uma paixão de uma vida, apesar de eu ainda só ser um jovem, como tu disseste bem, porque sou de 25 anos, ainda tenho muito para crescer e para aprender, daí estas amizades que eu tenho começado a travar nestes últimos tempos, a mim deixam-me em êxtase, porque é uma hipótese de crescimento, de partilha de conhecimentos. Sempre me senti um pouco ao longo do tempo, porque ainda não tinha conhecido, eu sempre tive amigos que tinham interesse na história, não é? Na história militar, mas assim, como nós, uma paixão viva e como a nossa sobre a história militar, sempre tive alguma dificuldade, sentia-me um pouco sozinho. A recriação em Portugal, a recriação histórica em Portugal, acho que está pouco desenvolvida, portanto, existem, portanto, nisto é a minha opinião, depois corrijam-me se quiserem, mas acho que existe a componente medieval, que é associada às feiras e tem assim é um pouco mais quase teatral, não é? Apesar de, pronto, tem muita validade, mas e depois tem a parte napoleónica, que é relativamente recente. Só que nós temos tanta história militar para contar no nosso país, não só a nível de investigação académica, isto é a minha opinião, não só a nível de investigação académica, mas também através da história viva. As recriações são feitas lá fora. Nós vemos grandes académicos ingleses, americanos, franceses, que usam a recriação histórica como um complemento. Isto é como tu disseste agora, Sérgio, a recriação, quando bem feita, também ajuda a disputar questões, a enverdar por um caminho de investigação sério, como eu agora estou a fazer, por exemplo, com o Lopo de Castilho, meu querido amigo Lopo de Castilho, no grama do RC11. Portanto, este moto aqui desta nossa conversa também pode passar muito sobre isto, o significado da reconstituição histórica. Sim, aliás, deu para ver, foi no fim de semana passado, salvo erro. Foi passado. Foi do feriado nacional era o feriado municipal. Que ali foram 2 estreias para todos os efeitos. Foi a Companhia de Terços, no qual eu também estou integrado. Que eu vi, aliás, vi com muito prazer as fotos e o nascer oficial, penso que era, no fundo era o nascer oficial do núcleo. E por outro lado, também o amadurecer do Regimento de Cavalaria 11. Portanto, o Grupo de Recriação Histórica de Almeida, neste momento, já conta com uma força de cavalaria, já, não sei, em perspectiva de crescimento quantitativo, mas em crescimento qualitativo, tu, o Lopo e os outros companheiros que também vão o David, o Johnny. O Johnny, que aliás, o Johnny no Exército, e o Exército perdeu um excelente elemento por não ter 4 praças, digo já.
Ele próprio também diz isso, que tem pena não ter ficado. Ele também, para além da especialidade que tinha, ele era picador. Portanto, estava em picadeiro, era hipotratador, era tratador, portanto, também já tinha aquele contacto natural com os equídeos. Até penso que eu não sei, não tinha a certeza se o Johnny já tinha até capacidade, habilitação para desbaste de montadas, etc, etc. Portanto, eu quando vejo, só uma coisa que gostava de perguntar, porquê é que os talabartes, tu tens um talabarte para um lado e o lobo tem um talabarte para o outro? Essa questão, pronto, podemos entrar. Eu primeiro é assim, aquelas fotos foram tiradas também porque eu no momento tive a oportunidade de pela primeira vez vestir a farda de cavalaria do exército português da altura, porque eu não estava vestido assim. Eu fui dar o passeio, nós fomos fazer uma patrulha à volta das muralhas e eu estava vestido a dragão francês do 4º do 4º Regimento de Dragões Aquele Franceses. famoso comprimento que tu tens da fotografia. Exatamente. Com o JP, o meu querido amigo JP, também faço aqui uma invocação do seu nome, o meu querido JP disse que eu era um desertor francês e eu disse, não era um desertor francês, estávamos em diálogo de cavalheiros, não é? Exatamente. Aliás, eu Na Praça isso. Forte. Depois lá esse comentário, não é deserção, era à boa maneira antiga, não é? Não, mas a força está. Eu acho que a única coisa que falta um dia, mas isso é a minha opinião, é que é só fazer uma troca, é passar às barretinas de 1810. Pronto, calma, ou seja, não vamos avançar, e se estás a fazer spoilers de coisas que nós já estamos a pensar. Foi o segredo de Estado. Há muita coisa, ali na investigação do RC11, principalmente de cavalaria, eu tenho estado no arquivo histórico-militar a ver alguns dos PDFs que eles têm lá. Sim. Não encontro requerimentos de material para o RC11, mas encontro para o RC4, para o RC8 e cartas entre os coronéis dos diversos regimentos que falam entre si sobre a necessidade de uniformes, de equipamento, etc. E pegando nessas listas, que devia ser transversal à cavalaria portuguesa, temos ali espaço não só para ter as fardas de campanha, como as tradicionais, portanto com o casco, com o pelo e o penacho, as coisas. Tipo Tarleton, que não é um Tarleton, mas é tipo Tarleton. Não é, parece, mas não é. É completamente diferente. Pronto, isso é uma coisa que as pessoas... parece um Tarleton, não é. Não, pois, é que há autores, já li autores que chamam aquilo um Tarleton, e aquilo não é um Tarleton. Não tem nada a ver. Aliás, a cavalaria inglesa na altura, as últimas utilizações de Tarleton são feitas em poucos regimentos de Light Dragoons, mas principalmente na Royal Horse Artillery, que usa o Tarleton, que nos manuscritos são amplamente criticados pelo peso, principalmente quando chove, aquele peso todo do pelo ensopado em água. Pois. São criticados, mas há muito espaço para crescimento, material novo, não só o uniforme de campanha, mas depois também o surgimento de barretinas, a utilização de calças, por exemplo, com coiros, que eles falam muito, que são aquelas calças compridas que passam por cima da bota e têm a parte interior junto de cela. Entre pernas até ao gancho, com couro de reforço. Com couro, que é fenomenal, eu acho isso fenomenal. E depois também a utilização, e aqui também é uma parte muito importante na recriação histórica que pode servir para a continuação do nosso modo da nossa conversa, que lá está, é a utilização da investigação dentro da recriação histórica para também avançar. Nós não podemos descurar, por exemplo, na cavalaria, a fase de tratamento e de cuido do cavalo, portanto não é só a batalha. Exato, eu digo sempre, um bom cavaleiro para montar 1 hora está 2 horas, 1 hora antes e 1 hora depois, a tratar da montada. Isto foi assim que eu fui criado, a minha escola de cavalaria, e é assim que eu rege a minha vida equestre. Porque nós temos, existem, é a necessidade, não é? Natural logística para montar. E aplicando isto à recriação histórica, por exemplo, a utilização de jalecos de polícia, que eles falam lá, brancos, que chamam, são os famosos stable jackets que os ingleses usavam, os franceses, aqueles casacos de picadeiro. Com o boné de polícia. Portanto, o nosso objetivo na recriação histórica, principalmente no RC11, meu e do Lobo, é termos isto tudo. Portanto, podemos ir a eventos, e num evento, por exemplo, de 1811 ou 12, por exemplo, Salamanca, já começam a aparecer em Salamanca descrições das barretinas que estavas a falar, das barretinas. Sim. Nós podemos fazer este jogo de combinação de equipamentos. E
também demonstrar às pessoas que não é só a casaca militar, o uniforme de combate, que há toda à volta uma estética associada não só ao combate, mas também, como nós sabemos, a vida dos soldados, se calhar 10% dela na altura era passada mesmo em combate, 15% era passada mesmo em combate, em batalha efetiva. Depois o resto era movimentações, era espera, muita espera, não é? Que os soldados falam muito do tempo de espera. Não, quer dizer, eu penso que o projeto, tal como foi o da artilharia, porque o da artilharia foi bastante complexo, até chegar ao ponto em que se foi a Espanha certificar as bocas de fogo, e estão certificadas pelos europeus, e eu acho que o culminar, não sei se já culminou, mas pelo menos com a construção da peça de 6 ou de 9 libras, que eu estou 9 libras. 9 libras, uma 9 pounder, eu acho que é, quer dizer, a nível nacional, sem ser réplica, há umas 9 pounder no Bussaco, e penso que até estão em estado de fogo. Que estão no Bussaco, no Museu do Bussaco. Está uma virada para um lado e outra virada para o outro. Mas para a recriação histórica, aquilo acho que foi assim uma... Mas não sei se vão ficar por aí. Alguém vai se lembrar que também era ótimo ter um obus, um 5 polegadas e meia. Pode ser até de fabrico inglês. Mas é melhor não fazer spoilers ou dar ideias tristes. É que ele tem que estar para ali a fazer. Agora, vocês, é um trabalho em progresso, porque eu lembro de estar a falar contigo, ainda agora há meia dúzia de dias, sobre a questão dos chabraques, ou dos xeireis. Não é? Sim, senhor. O selado, portanto, arreios e celas, as pastas. Isso é um trabalho que vai dar é um trabalho, passa a redundância, vai dar muito trabalho, porque é as pastas, as mantas e finalmente vão finalmente chegar aos coldres e não sei o que é que vocês vão usar. E os arreios? A necessidade de ter um bom correio para fazer os arreios historicamente corretos, não é? Porque vamos lá ver uma coisa. Para não sacrificar a montada. A boca, lá está, não se pode usar freio, não se pode usar freio bridão, não se pode, porque as montadas não estão treinadas para isso, é muito agressivo. Os freios militares à época, nós estamos a falar de uma peça de metal que faz assim portanto é um arco e depois sai, não é, para o lado, para depois para prender às rédeas. Primeiro era um dupla rédea, aquilo que hoje em dia se chama rédeas alemãs, porque uma vai ao freio e a outra vai ao bridão, porque aquilo tem uma dupla atuação. Ou seja, muitas das vezes nós também vemos a utilização em quadros da época, portanto a fazer tiro montado, os hussardos franceses com as carabinas, vê-se que eles deixam cair uma das rédeas e agarram na outra com a mão esquerda agarrada, portanto para fazer tiro, porque aquilo é mesmo muito agressivo para a boca dos cavalos. Nós estamos a falar de rédeas que são para ser usadas numa só mão, não é? Pois. E para virar o cavalo, portanto para controlar o cavalo no meio de uma batalha, com a utilização só de uma mão. Aliás, há histórias até e relatos de malta a meter as rédeas na boca para fazer tiro de parte de pistola, por exemplo, com as rédeas na boca. Eu já vi isso em ilustrações recentes, mas feitas com algum rigor. Não é as da Osprey, porque a Osprey normalmente não tem cenas de ação. E daí não sei. Não sei se foi alguma coisa do Rava, que o Rava, quando ilustra, e ele ilustra tanto para a Helen como a Osprey e para outras marcas, o Giuseppe Rava, ele normalmente anda a dar bastante dinâmica às ilustrações. Eu vi isso alguns, de facto, de meter a rédea aos dentes, para se disparar as pistolas, ainda por cima na forma correta, porque a pistola de cavalaria nunca é disparada com o fecho na vertical, é disparada com o fecho ligeiramente inclinado para cima. As fecharias devem ficar inclinadas para cima, para não sair, a pólvora não sair da caçoleta. Foi uma coisa que eu tenho aqui. Estou a olhar, desculpem, estou a olhar para um armário cheio de coisas que eu tenho, da Gazette des Armes. Sim, a Gazette dos anos 80. Foi na altura em que se vendiam as compilações, numa livraria no Porto. Foi um dos meus momentos de céu. Eu poder comprar a Magote, as compilações da Gazette des Armes, e tinha lá como é que se disparava aquela pistola francesa portanto, cavalaria. É a 9 ou 11. Agora não tenho a certeza. Tenho cá o fusto não vai até à ponta do cano. Portanto, já não. E ela era sempre disparada. Desculpem que eu vou usar uma coisa que não tem nada a ver, mas era disparada assim. E nunca assim. Eles diziam que eles disparavam assim. Portanto, o fecho deveria ficar
tombado sobre a parte superior para a pólvora não Há componentes as componentes técnicas da cavalaria, lá está, e voltando outra vez à recriação histórica, pegando no que estás a dizer, Sérgio, a cavalaria existe, isto não é por nada, mas não me quero gabar, atenção, não estou aqui para me gabar, mas a cavalaria exige uma necessidade técnica, de prática, um bocadinho mais exigente do que a infantaria. É natural, porque nós estamos a lidar com animais vivos. Mas com animais. Exato. E há um risco que está associado, que é superior, e pronto, isto tudo faz com treinos, e acho que vamos lá. O RC11 tem muito espaço para crescer, isto ainda é um embrião. Eu já fico contente se agora no próximo, se houver, e acho que vai haver, no próximo cerco de Almeida, no último fim de semana de agosto. Aliás, faço aqui, quem quiser aparecer, que apareça lá, que aquilo é um evento extraordinário. 27, 28 e 29, 9 de aliás, agosto. o Pedro estará com o RC11, eu, provavelmente sim. Nós Paulo vamos Barros e o nosso amigo João Paulo Luz estará a engrossar o contingente civil é verdade. das ordenanças com o nosso amigo Carlos Marques, também vai um abraço, se estiver a ver-nos. Espetáculo. Os projetos estão a crescer, estão a amadurecer e também vejo também, e agora também avançando, a formação da Companhia de Terços de Almeida, que é importante. É importante ter essa variação cronológica, até por causa de uma que vem em direto, e o Pedro Casemiro tem essa visão estratégica, o Pedro e quem o acompanha. Não posso estar não tenho espaço para nomear toda a gente da equipa do que o Pedro faz parte e o Faria Silva, mas nomeadamente das pessoas da Almeida, que é a importância de ter uma companhia de terços, não só para o âmbito, isto é um bocado dirigido ao Paulo Barros, deles criarem, porque a doutora Paula Sousa, que vai ser uma interlocutora do Paulo, desculpem fazer a publicidade, no âmbito do estudo do doutoramento dele, sobre as valias, e aliás, tu já deves ter reparado, Pedro, que a doutora Paula Sousa está a criar uma série de ferramentas pedagógicas. A doutora Paula Sousa já olha para o Graham não como uma recriação histórica, mas como uma história viva, e ferramentas pedagógicas como aquele jogo e os agrupamentos de escolas da Almeida estarem a usufruir da presença exatamente do Graham. Claro. E o turismo militar, porque a verdade é a valorização de uma área fortificada passa muito por ter estes elementos. Agora, ou se faz folclore ou se fazem as coisas a sério. Os ingleses estão a fazer isto a sério há muito tempo. Claro. E nós vamos um bocadinho mais atrás. O mais atrás é melhor do que no ir todo. E isto valoriza bastante. E pronto, e passa a publicidade. E Pedro, eu até daqui a pouco vou começar a partilhar imagens, que é este projeto que não nasce em Almeida, mas nasce com uma pessoa que temos em comum, que é o Paulo Martinho, que é o Paulo Martinho está profundamente envolvido em Almeida, embora venha dar cá, ao qual também irás pertencer por causa de questões orgânicas, mas isso é uma reunião que pronto, estamos aqui a falar em público, mas finalmente penso que até ao final do mês de julho, isto é um apelo, se quem quiser recrutar-se, já agora nós precisávamos de si, que é o projeto de História Viva para as evocações das guerras liberais. Vamos comemorar uma guerra civil? Não. O projeto é evocar um período de uma guerra civil que teve alterações políticas. Não, ainda hoje não é um tema muito, como é que se diz? Consensual. Não é consensual. Ainda para todos os efeitos, eu penso que a Convenção de Évora-Monte para muita gente ainda não foi assinada. Não digo por ser monárquicos ou republicanos, mas não é consensual porque uma guerra civil nunca é consensual. Então ainda tenho. Desculpa, fala. Fala, Pedro, que eu é melhor não falar o que eu ia dizer. Não, mas fala lá. Fala, Pedro, a sério. O convidado é ia largar aqui uma... Não, o Paulo, deixa aí o pino na granada. Não, mas diz, Pedro. Não, eu ia dizer, essa falta de consenso também vê-se pelas fotos que eu partilho no Facebook, não é? É verdade, era isso que eu estava a pensar. Eu tenho um grande amigo meu que é o João Casaca. Ele é um ávido grande defensor de Senhor Dom Miguel. Cada vez que eu meto lá uma foto dos liberais, ele começa logo malhados, abaixo os malhados. Eu vi. Aliás,
o João Casaca, mas e bem, porque assim, isto também é assim. Mas não é o único, há muitos mesmo. Mal era, porque ele, mas é assim, ele seria muito bem-vindo se quisesse recriar um oficial Miguelista? do Exército. Vamos a recrutar miguelistas. E até digo uma coisa, dizendo aquilo que eles alegam, que eles, não, desculpem, eles, daquele lado, portugueses na mesma, legitimistas. E até certo ponto, vamos ver uma coisa, até certo ponto, se nós formos considerar os direitos sucessórios, as tradições sucessórias, eu não sei até que ponto é que eles não têm razão. Aqui isso é que eu ia dizer isso. A questão política não é necessariamente a questão dinástica, eles até podem estar carregados de razão. A questão não é o Dom Miguel. A questão é que o Dom Miguel não seguia a linha, não quis seguir a linha de uma abertura e isso acabou por dar, pronto. O pensamento ideológico desta guerra de dois irmãos, que eu acho que os ingleses definem muito bem a nossa guerra civil, porque é uma guerra de dois irmãos. Porque no fundo são dois irmãos que se confrontam, embora o ideário, vamos ver, eu parti do ideário liberal da época, nada de confusões, não tenciono atravessar a circunvalação à meia-noite. Não, e para os arraiais, vais para o arraial. Não confundo sardinhas com carapaus. Mas posto nesse conceito, quer dizer, eu respeito os dois lados, logicamente, e como historiador tenho que respeitar os dois lados. Aqui não tem a ver com as ideias políticas. Tem a ver é que também, se calhar, o Sr. Dom Pedro, quando outorga a Carta Constitucional, e não é o tema 2, mas é só para alertar o público, atenção que a Carta não é... quebra logo ali e cria uma fratura que só é resolvida, nunca foi totalmente resolvida nem com a Guerra da Patuleia, que é entre os que criaram a Constituição de 22, que é do povo para o rei. O Sr. Dom Pedro, a democracia é muito bonita, mas calma que o rei não deixa ter mão nisto. E acaba por criar uma carta constitucional que, queiram ou não queiram, doa, não doa, ou doa a quem doer. Era mais levezinha. A de 22 era mais pesadinha no poder real. Sim, mas tem uns toques era mais radical. Era mais radical. Lá está, e eu não sou propriamente legitimista, mas há que reconhecer que isto não há santos nem pecadores, não é? Nós estamos a meter num projeto que tem essa questão. É como a história da Guerra Civil Americana, Pedro, que nós vamos ver, daqui a pouco vou começar a partilhar as imagens, com a tua permissão. Claro. Não há preto nem branco, desculpem, isto não estou a fazer, atenção, não estou a fazer chalaça, falando de Guerra Civil Americana e falar preto e branco, não. Há muitas zonas de cinzento, quer dizer, agora isto é que foi. Como cinzento. Todas as guerras civis. Como todas as guerras civis. A Guerra Civil de Espanha. É verdade. A Guerra Civil de Espanha. Era tudo comunista no lado republicano, não eram. Não, claro que não eram. Era tudo monárquico ou fascista. A amálgama do lado dos nacionalistas, aquilo era um conjunto de gente, aquilo juntou-se tudo ali não é? Carlistas, nacionalistas, fascistas, aquilo era tudo. E o lado republicano? Era só anarquistas e comunistas. De facto, claro, porque abafaram os sociais-democratas e socialistas que até vinham dos outros governos. Sim, e outras pessoas que se opunham àquele ideário fascista e aquela... Claro. A questão ideológica aqui de uma guerra civil é do pior que pode haver exatamente por estas zonas de sombra. Mas mesmo as invasões francesas, que tu recrias, eu recrio, o Paulo vai se estrear nesse período. E bem, e muito bem. Não é preto e branco, porque, assim, fala-se dos jacobinos e os afrancesados. Nós vamos fugir ao tema e não podemos, mas fala-se de jacobinos e afrancesados. Nem todos se venderam aos franceses. Temos alguns que partilhavam do ideário francês. O francês ou defendido pelos franceses. Isso trouxe-lhes dissabores. Não é? Claro que trouxe, considerar traição. Depois tiveram a má sorte de calhar numa invasão que destruiu tudo aquilo que poderia ser a mudança do país, porque os franceses, na verdade, invadiram e fizeram 30 por uma linha e com estas guerras foram 10% da população ao ar. Claro. Não é? E isso ainda está muito vivo 20 anos depois, não é? Portanto, nós estamos a recriar... Então, a maioria dos oficiais depois integram os dois exércitos, têm a sua primeira experiência como oficiais subalternos na junior officers, como dizem os ingleses, nas guerras napoleónicas. O Saldanha era capitão de infantaria, estava no 21, no Saco, o Conde Vila Flor, não é? O Duque da Terceira, também teve a sua primeira experiência, ele era oficial também de cavalaria na altura.
tal como o Bernardo Sá Nogueira, penso também. E o Bernardo Sá Nogueira, aliás, o Bernardo Sá Nogueira, o Sá da Bandeira, depois torna-se Sá da Bandeira, mas Sá da Bandeira, começou a sua carreira no RC11. Ele fez parte do RC11, do Regimento de Cavalaria 11 de Almeida. Olha, podes sempre tens a vantagem, nessa altura podes estar com os 2 bracinhos. Pô, era isso que eu ia dizer. É verdade. Dá 2 bracinhos aí para levantar. Não, isto é para quem os nossos ouvintes, aqueles que ouvem e veem, se aperceberem. Quando estamos a falar, estamos aqui 3 pessoas que não encaram a recriação histórica de ânimo leve. Não. Eu estou de propósito a conduzir o discurso desta forma, porquê? Porque é para se perceber, para chegar a um outfit, um outfit, desculpem, nós temos língua portuguesa, a um guarda-roupa credível e com cuidado. Foi preciso ter este diálogo, que é coisa que eu, por vezes, me dói, e dói mesmo, e agora estou muito a sério, de ver produções cinematográficas e séries de televisão em que não houve este diálogo. Em que houve meios e que assim, o que era uma oportunidade de formar públicos se perdeu, porque os públicos vão continuar desinformados. Concordo plenamente. Não é? 100% de acordo. Eu acho que é assim, tu amas a recriação histórica, eu amo a recriação histórica, o Paulo ama a recriação histórica, o João Paulo Luz vai amar a recriação, aliás, já ama, e temos ali gente em Almeida que começou quase como uma imposição da Câmara e que neste momento amam a recriação histórica. Eu estou a usar o verbo amar, raramente uso este verbo, mas hoje estou a ser enfático nisto. E dá muito trabalho. Eu só digo isto, o engenheiro António Faria Silva, que é o nosso mentor, é o nosso decano, para fazer... ele lida com antiguidades, e eu lembro do tempo em que ele foi comprado propósitos manuais 1810 para a infantaria, para que as coisas fossem feitas com rigor. O do Brasford. Do Brasford. Teve um à venda há pouco tempo. A tradução para português. Sim. Que era para as forças portuguesas. Tudo isto requer um estudo e por vezes temos assim uns baldes de água fria que somos obrigados a rever o que nós vestimos, etc. Isto é para qualquer época e tudo começa com... Ou seja, fazer uma recriação histórica é como fazer um livro, uma publicação, desculpem, indexada ou não indexada. Tem que se trabalhar o fundamento, que é o que tu fazes. Sérgio, porque senão deixa de ser recriação histórica e passa a ser mascarar, e eu não estou aqui a mascarar. Exatamente. E isso é uma coisa que me chateia bastante. Eu não estou aqui para mascarar. Não estou. E eu vejo muitas coisas às vezes que me incomodam. Porque de facto, atenção, eu não tenho qualquer problema em a malta fazer cosplay. Aliás, eu também gosto de fazer cosplay de fantasia e há sítios para isso. O Iberanima, o Comic Con. A Comic Con, que eu fui à Comic Con. Eu também. Eu fui à Comic Con vestida à rebelde do Star Wars. Há espaço e pode ser medieval. Há espaço e é super giro. Eu por acaso já cheguei aqui a referir, estive nos Iberánimes a convite, porque pratico uma arte marcial que normalmente é japonesa e somos convidados. Aqui, quando é aqui em Gondomar. Mas gosto de ver, porque temos, e gosto de ver o esforço que os jovens fazem, às vezes, porque às vezes, olha, aquilo é só fita, cola e espuma, olha, é o que pode ser, porque ele não tem dinheiro para mandar vir um material de fora. Mas foi como uma coisa que eu assisti, infelizmente, não sei se tem feito, mas fui a uma convenção aqui no Porto, que de um estilo que eu adoro, que é como é que se chama? O steampunk. Steampunk, sim. Que ainda há outra coisa que não se faz em Portugal, que é o dieselpunk. Dieselpunk. Isso aqui é Mad Max. Não, vai procurar, Pedro. Existe o dieselpunk. Ok. Mas pronto, o cosplay há espaço. O cosplay há espaço para isso. Agora, eu não gosto é quando vejo às vezes, para mim a minha maior crítica às produções que tu estavas a falar que existem aí fora é utilizarem os veículos que têm de grande disseminação nas massas, não é? Porque tem uma visibilidade grande e incluírem estas coisas que estão erradas como certezas absolutas. Exatamente. Ou como verdades. E depois isso induz em erro. E nós podemos ter isso numa escala mais pequenina, porque pronto, é Portugal. Mas, por exemplo, filmes, mandar aqui filmes. Filmes, por exemplo, como o Braveheart. Invoco sempre. Epá,
Mas acreditem que há muita gente, na Escócia, Inglaterra, em todo o mundo, que acredita que as guerras de independência da Escócia, no século XIV, não é? Faziam de quilt. Foram assim. Epá, mas estão a ver, porque depois isto evolve e espalha-se pelas massas, depois criam-se as imagens incorretas. Eu, quando faço recriação histórica das minhas coisas, e depois quando quiser mostrar, mostra, Sérgio. Há muita coisa ali que é assim, aquilo são fotografias, em primeiro lugar. Eu tenho um conjunto de fardas, de 6 ou 7 fardas, que eu digo, são fardas para utilização na recriação histórica. Mas depois, aquelas outras todas, eu vou pecando em coisas que eu tenho de outras épocas históricas e tal, vejo, para conjugar. Mas até nisso eu tento ter o maior rigor possível para que na foto, não é? Pelo menos na reconstituição, seja o mais aproximado que eu consigo fazer. Pronto, acho que tem que haver este rigor, que é o que tu estás a dizer, tem que haver este rigor, porque vamos lá ver uma coisa, nós estamos a recriar coisas que aconteceram de facto, que foram vividas por pessoas que existiram de facto. E acho, eu posso estar a ser muito romântico na maneira como olho para isto, mas Não, mas é não uma deixe questão de ser assim, não por é favor. romântico, E não é uma deixe de questão ser- de honra para mim, é uma questão de honra. Eu quando meto uma farda do RC11, ou quando visto uma farda do RC11, ou dos dragões franceses, ou do que for, ou da Segunda Guerra Mundial como eu tenho, tirando as conotações políticas que possam haver, essas coisas todas, eu estou a fazer uma recriação também para homenagear as pessoas que usaram aquelas fardas. Não é cosplay, não é cosplay, é uma homenagem, sabe-me bem a mim mesmo, porque eu gosto e é uma coisa, é a minha, eu digo sempre, é a minha máquina do tempo. Isto é a minha máquina do tempo. Enquanto não inventarem a máquina do tempo para eu poder ir lá ver, não é? Que todos nós gostaríamos, certamente, só ir lá ver. Dar um saltinho. Eu não digo ficar lá a viver, mas assim, ter um saltinho lá, a ver. Mas enquanto não conseguir inventar, isto é a nossa máquina do tempo. É a nossa máquina do tempo. E com mais qualidade. Há uma recriação histórica. Desculpem se eu estiver a falar muito, mas há uma recriação histórica que eu faço. O programa é até hoje. Pois é. Mas há uma recriação histórica que eu faço, aliás, era uma coisa que eu até gostava de vos convidar um dia para vocês irem ver, porque eu acho que vocês iam adorar, até mesmo participar. Eu há 6 anos para cá, eu e um grupo de amigos, de 5 amigos, lá na minha, eu tenho uma casa em Montargil, no Alentejo, com espaço suficiente para fazer lá coisas giras, coisas pequenas, mas bem feitas, com qualidade. Nós fazemos recriação, há 6 anos para cá, eu e um grupo de 5 amigos, fazemos recriação de século IX ao 10º, portanto, estamos ali viking, portanto a Escandinávia, o período escandinavo, da expansão escandinava dos chamados vikings, não é? Não é o povo, isso é outra coisa, não é o povo, viking é o ato de saltear, não é? De salteador, vocês recriam Nordman. É os Nordman. Exatamente. Eu tenho o traje normando, à data de Hastings, eles têm um traje mais voltado para a Escandinávia, que eu agora também já incluí os barretes escandinavos de pelo que eles usam. E é muito pequeno, ninguém está ali para ver. E eu invoco aqui um momento que me acontece sempre nestas recriações. Nós montamos as tendas, eu tenho uns amigos meus que são o Pico, que é um grande amigo meu, está muito voltado para as questões gastronómicas da altura, faz pesquisa sobre a gastronomia da altura. Portanto, tentamos montar ali, eu digo sempre, 70% de realismo, porque depois há os 30% que nós somos pessoas do século XXI que não nos conseguimos desassociar. Isso é sempre difícil na recriação histórica. Mas nós procuramos ser o mais corretos possível. E há um momento sempre, nesses momentos de recriação histórica, que eu também agora tive em outubro quando fui às linhas, que para mim é o pico máximo do que deveria ser a recriação histórica, que é quando os meus amigos estão, cada um tem as suas tarefas, eles estão a cozinhar o jantar, portanto é o lusco-fusco, portanto está a cair o sol para a noite, e eu sento-me na minha tenda com a fogueira, não é? A fogueira, eles a cozinharem, a prepararem, a Andreia, que é outra das minhas grandes amigas, a fazer o pão, a amassar o pão achatado como eles faziam, e por momentos, eu fui transportado 1000 anos na história. E isto é transcendente quase. Eu acho isto transcendente e acho isto delicioso. E se nós procurarmos na recriação histórica ter este objetivo, acreditem, mesmo as pessoas que não são, que isto não é a paixão da vida delas, como nós somos os apaixonados pela história, qualquer pessoa é impossível ficar indiferente a isto. É impossível ficar indiferente a isto, porque é uma ligação humana. Sentem essa paixão. É uma ligação humana de coração. Ler livros é muito importante. Ler livros e ler e essas coisas
é um trabalho que é necessário. Mas ter o contacto, ver o que é, por exemplo, uma salva de artilharia, integrar uma linha, vestir uma casaca de lã, não é, de Borel, num dia quente, como eles estavam, por exemplo, em Salamanca, que era um dia quente, em Talavera de la Reina, a batalha em 1809, começa um incêndio. Há um fogo que flagra no campo de batalha, não só aliado ao fogo do fogo de tiro de espingarda, mas também ao calor que estava. E aqueles homens estavam a sede, não é? O cansaço. É a história viva, é a história viva que tem que se ambicionar. Porque quanto mais se imerge, quanto mais se submerge, mais nós vamos de encontro àquilo que eles passavam. Ou seja, quanto menos fibra, quanto menos alumínio e mais desassociação do século XXI para a época que se pretende. Eu já passei pela experiência de meter uma lórica segmentada. Eu tenho uma. E eu nunca te contei isso. Não é tão mal quanto se pinta. Não é tão mal quanto se pinta. Penso muito bem. É muito mais complicado meter uma cópia. Mas depois de meter o cinto também não é tão mal quanto se pinta. Realmente, quando se está a fazer a história viva a sério, eu aqui já fujo um bocado à recriação histórica. Porque a história viva, no momento em que tu consegues transmitir essa emoção a quem não é um público, é quem está contigo. Até pode ser uma série de pessoas que tu convidaste, que nem é público, mas não estão vestidas à época, mas estão lá contigo. E transmites essa. Eu acho que já se passa da recriação para a história viva. Eu não sei o que é que o Paulo diz, porque ele é que é o estudioso disto. É o homem que fez agora um estado de arte. Eu, aliás, queria dar os parabéns pela nomeação. Paulo, foste nomeado, mas tens que me dizer exatamente. Queria dar os parabéns. Eu sou representante dos alunos do doutoramento da vertente Ensino em História, das Ciências da Educação. Portanto, também já agora daqui os parabéns, já ainda não presenciais, mas que teremos o prazer de comemorar. E é assim, o Paulo, uma das coisas que eu sou co-orientador, portanto sei que ele quer fazer, e com a minha querida colega, a professora doutora Glória Solé, que é orientadora por parte do Minho, eu por parte do Politécnico, que é separar, e porque é possível separar, o que é a recriação histórica da história viva. Sim. Não é separar o divórcio. Não é um divórcio. É metodologicamente. Há quem defenda que a história viva é uma ferramenta da recriação. Portanto, a recriação é o ato de recriar a batalha, a procissão, um momento específico na história, e a história viva é a ferramenta que permite às pessoas que assistem, e até às próprias pessoas que experienciam, aprender, ao ato de aprendizagem, que a recriação normalmente não tem. É recriar por recriar aquele momento. Não há uma intenção de ensinar nesse momento. Já a história viva tem esse pensamento. Quando estamos a recriar determinado período da história, nós pretendemos fazer com que as pessoas que experimentam e que assistem aprendam alguma coisa. Agora, o que não invalida que no ato da recriação, e eu falo nisso, porque estamos todos juntos, porque há recriações que são feitas sem público. Aliás, desculpa interromper, aqui em Portugal, a professora Glória Solé, a Paula Bárcia e o Roberto Carlos Reis também, acho que sim. Sim. Não defendem o termo história viva, preferem o termo história ao vivo, que é diferente. Nós vamos mais pelo living history. Exato. Aqui não é um seguidismo da teoria anglo-saxónica, mas, quer dizer, não é um seguidismo porque é anglo-saxónica. Mas há uma corrente portuguesa que defende que a história é ao vivo e não a história viva. Lá está, são os elementos de discussão que esta tese de doutoramento vai trazer. Nós somos as ferramentas, a verdade é uma. Pode ser recriação histórica, porque assim, não há nenhuma conotação negativa, mas o facto de fazer recriação histórica e não adotar para aquele momento uma metodologia pedagógica, isso não é impeditivo de nada. Mas eu penso que, por exemplo, no nosso caso, tu, eu, o Paulo, que somos académicos, para todos os efeitos também, estamos no mundo académico a desenvolver investigação, é-nos difícil para nós, e com isto eu não quero dizer que quem não esteja não o faça,
mas é-nos difícil, é porque está-nos um bocado na massa da formação. Ao fazermos isto, também transmitimos informação de forma pedagógica. Pedro, tu quando estás com o RC11 e que estás com o Lopo, que também penso eu da mesma forma. Exatamente da mesma maneira. Da mesma Exatamente maneira. da mesma maneira. O Johnny, aliás, o Johnny nosso tem colega. problemas de ter como aluno, está agora no processo também de terminar a sua licenciatura em Gestão de Património. Eu penso que depois quem leva isto muito a sério acaba por pensar, ora bem, há uma coisa que na recriação é fundamental, é nós podemos nos divertir, isto dita melhor, o divertir, o afeto, temos boas sensações, good feelings, good vibrations. Mas nós também estamos ali para nos divertir, senão não fazíamos. Agora, né? se conseguimos divertir e sentir que as pessoas que nos estão a ver ou que interagem connosco, que nós vamos deixar uma impressão, não é da nossa pessoa, mas daquilo que estamos a fazer, eu acho que ainda temos aquela sensação lá atrás, aquele arrepanhar. Completamente. Então, mas eu penso que também partiram da mesma ideia de que era o que nós está no seguimento do que estamos a falar, que o grande objetivo da reconstituição histórica, das recriações históricas e depois da história viva, é precisamente também passar é o ato pedagógico, passar a informação acerca daquilo que nós estamos a recriar para o público. De outras maneiras não teria contacto. Completamente, exatamente. Quantas vezes quantas pessoas, por exemplo, agora em Almeida, estávamos a montar a cavalo, estávamos a dar a volta. Quantas vezes não fomos parados na rua, nós os três, primeiro para tirar fotos, mas depois as pessoas perguntavam, então mas vocês não têm calor com essas fardas? Mas isso é como é que... E depois isto tudo desenvolve-se para... Então mas como é que eles usavam? Como é que era aquilo? Como é que... Não é? Como é que era esta peça de equipamento? E depois isto tudo, não é? Depois passamos a informação, estamos a recriar o RC11, aconteceu isto de tal maneira, tal maneira, tal maneira. Portanto, é um complemento excepcional, lá está, à leitura. Eu falo muito dos alunos de História do secundário, que há muitos alunos de História do secundário que perdem o interesse, ou a história não tem o interesse pela história. Torna-se aborrecida. Torna-se aborrecido. Eu não queria usar isto, mas torna-se aborrecido. É verdade. Torna-se aborrecido. Mas, se eu estiver... Eu falo disto, por exemplo, a minha namorada, a Rita. A Rita é desporto. É licenciada em desporto, tem mestrado em desporto e saúde. Ela nunca olhou para a história da maneira como eu olho. Nem tem que olhar, porque não são os gostos dela. Mas ela várias vezes usa esta frase. Se me tivessem explicado e se me tivessem mostrado e eu a dar, por exemplo, a minha casaca, ela vestir, pegar numa espingarda e tal, se lhe tivessem contado a história desta maneira, se calhar o interesse seria outro. E como ela, há muitas pessoas em Portugal, jovens da minha idade, que é exatamente a mesma coisa. É verdade. Diz. E o nosso objetivo, o meu e do Sérgio, e o meu objetivo final para a minha tese de doutoramento é mesmo isso. É tentar explicar às pessoas que ensinam a história que através do recurso à história ao vivo, à recriação, mesmo dentro de uma sala de aula, tu vais tornar a matéria mais apelativa e se calhar vais cativar mais os alunos e eles vão fazer aprendizagens que se calhar não fariam a ler um manual com não sei quantas páginas. Sabes porquê, Paulo? Porque estás a dar o lado humano da coisa. Tu estás a estabelecer a ligação humana ao passado. Sim. É o que falta, a história por si só, e não há, nós adoramos, mas porque nós lá está, mais uma vez eu estou a voltar muito a este tempo, porque nós somos apaixonados por isto, mas para uma pessoa que não seja apaixonada desta maneira, não é? Isto é, as pessoas, ao lerem um livro de história, leem, e tal, isto aconteceu-se desta maneira e coisa, ok, mas depois fechas o livro, a ligação, não é? A ligação é meramente descritiva e escrita. Tu ao teres a oportunidade de ver, de estares a presenciar o que de facto tu estás a ler, estabelece a ligação humana. As figuras que tu lês, sejam eles do Dom Pedro, Dom Miguel, ou a esse nível, portanto, pessoas com nome na história, ao soldado ao soldado, ao praça mais raça, ou só ao infante que caminha nas terras de Portugal, essas pessoas deixam de ser figuras escritas e passam a ser figuras com uma ligação humana, em que as pessoas depois assimilam. Isto poderia ter sido eu, não é? Sim.
Eu acho que isso é que é. Lá está, eu, mais uma vez, posso estar a ser demasiado romântico na maneira como estou a explicar isto, mas isto é é o meu objetivo supremo, é o estabelecimento desta ligação humana. Porque é isto que faz, para mim, que é o que dá a beleza à história, a riqueza humana da história. Não, mas nunca deixe de ser assim, eu volto a repetir. Exatamente. Não, porque é muito importante. É o Paulo, sou eu, somos. Não somos assim, não somos assim tão poucos, também não somos tantos quanto desejaríamos que fosse, mas também já não somos assim tão poucos. E a verdade é uma. Por exemplo, o interesse que temos de amigas nossas em integrar o projeto liberal. Das Guerras Liberais. Olha, a Maria Antónia Bacelar, Paulo, tu conheces, ainda ontem estive com ela, falámos sobre isso. É verdade. Porquê? Porque o projeto é transversal, nós não temos aqui tempo. Aliás, nós temos depois de fazer um programa concretamente sobre isso, porque ele tem sido assim abordado muito bocadinhos, porque são pessoas que, pronto, o Coronel Camacho também é uma pessoa que quer colaborar connosco, é um projeto que está a construir. Mas não é só esse período, eu agora até pedi a licença então, até por causa do tempo, para fazer a sequência, como é que, e do que aprendemos, por exemplo, eu neste momento até te vou dizer uma coisa, eu se tenho agora o boné, nunca me tinha ocorrido, foi graças à tua ideia de fazer um mix de uma boina com um capi da Guerra Civil, que nós temos, mas com uma precisão quase milimétrica, um boné de voluntários do Exército do Pedro. Eu e o Paulo. Claro que tivemos que andar a fazer costura. Há uma das coisas. Foi muito corte e cause, mas que as pessoas não sabem. É que nem sempre, embora tenhamos bons fornecedores, como. Pronto, eu não posso ter aqui marcas, não posso ter lojas, temos mas bons fornecedores. Exato. Temos bons sutlers, que tu indicaste e que nós também já tínhamos. Por vezes temos que nós ir à agulha e linha. Lá está, mas isso é uma componente também da reconstituição e da recriação histórica. Os recriadores têm que ter pelo menos um know-how, uma sabedoria básica, não é? De costura, de cortar. Aliás, o jaleco que eu tenho para o século XVII, que eu agora utilizei nos terços de Almeida, o jaleco que eu tenho, fui eu que o fiz. Eu tinha um sobretudo da minha mãe, que já estava velho, de lã. Bom, já não era usado. Ora, desculpa, cortei a saia. Deixa-me arregalar bem os olhos e que vejam bem que sou. Pedro, é isso. De vez em quando temos pequenas precisidades. Desculpa, não te esqueças de dizer. Ouvintes, hoje estamos particularmente entusiasmados. Mas é ir aos armários, olhar para um lado, olhar para o outro. Ela não está a ver, com licença. Aliás, não, mas isto eu pedi permissão, Isto eu pedi permissão, que eu não ia cortar o sobretudo da minha mãe. Eu sei. Agora aqui vamos utilizar um termo já da nossa época, estava a fazer um pouco de pilhéria. Claro. De pilhéria. Claro. Mas por vezes há aproveitamentos que estão à nossa frente e que dá aproveitamentos, modificações, etc. A questão da boina eu acho que foi. Pedro, tu vieste ser para nós. Digo-te já, tu és uma fonte de inspiração para nós. Aliás, não digam isso. Não, eu fico aqui. Quem é que foi que disse no post? Deem o Oscar de melhor guarda-roupa a esse homem. Como é que ele se chama? Eu sei o Paulo, que é da loja do Lisbon Toy Soldiers. Exatamente, do Toy Broker. O Toy Broker, exatamente. Deem o Oscar de melhor guarda-roupa a esse homem. Desculpem, ouvintes, eu vou partilhar a tela, porque tem que ser, e nós vamos ver. Nós podemos ir falando enquanto eu penso, isto vai aparecer assim, desculpem, caros ouvintes, porque estou a partilhar diretamente do Messenger, infelizmente não consegui partilhar aqui pelo iPad. Só fechar aqui algumas coisas, que é para não criar tanto ruído. Ficam a saber que estão 21 graus na Maia. O que não é nada mal. E vou puxar aqui para cima a caixinha de ferramentas. Assim. Nós temos aqui, Pedro, se quiseres ir comentando, que da primeira vez que eu e o Paulo vimos isto, de repente caiu-nos. Invocando o erro da faixa, que já me falaram. Sim, a faixa tem que ir para o lado oposto. Tem que ir para o lado oposto. Estou a pôr a americana e a inglesa, que os ingleses também usavam assim.
Mas pronto, coisa. Aqui temos Dom Pedro, não é? Temos o Dom Pedro, pelo menos com a utilização do uniforme, como está na estátua do Calmels, nos aliados, foi aí que eu me inspirei. Aliás, muito parte do meu processo criativo, relativamente a olhar para as coisas que tenho lá em casa, advém, portanto, de um estímulo visual que eu tenho. Eu fui ao Porto ver o lançamento do livro do Sérgio, o qual eu adorei esse dia. E que eu te estou eternamente grato de fazer 600 e tal quilómetros. Foi com muito gosto. Olha, e Sérgio, com muita amizade. Com muita amizade. Pois, tem que ser. Porque só assim é que funciona estas coisas. Caramba, eu emociono-me com essas coisas, já não tenho idade, vamos lá. E o meu passeio nos aliados também serviu para eu dar ali uma volta pelo Porto, olhar para o Porto, porque nunca tinha feito isto, olhar para o Porto, mais para o Porto Cerco, não é? Para o Porto de das guerras liberais. E passei ali pela estátua do Calmels e pus-me a olhar assim para a estátua. E eu pus-me a olhar para a estátua e comecei a pensar, mas espera aí, isto é o meu processo criativo na cabeça. Eu consigo fazer isto com o que eu tenho lá em casa. E depois isto é assim, isto acontece-me em todo o lado. Eu fui à Áustria com a minha namorada corrida, fui a Viena, lá nas estátuas do Museu Militar de Viena, estavam estátuas de finais do século XVII, dos almirantes, de almirantes não, dos generais austríacos, do Sacro Império Romano-Germânico na altura, depois passa para a Áustria. E eu penso, eu chego a casa, tenho que recriar isto. E aqui tem o Dom Pedro do Calmels. O casaco, pronto, há aqui o debate, não é? A cor do casaco. Este era o mais aproximado que eu tinha por causa das dobras em lã. O casaco é todo por lã por dentro. Este casaco é um casaco muito bonito. Lá está, mais uma vez é da minha mãe, mas é engraçado porque a moda feminina dá muito base. É verdade. A moda masculina é muito... Agora está a mudar, mas é muito castradora nesse aspecto. Não é, Paulo? A moda, sobretudo, a moda feminina é fenomenal. Há sobretudos femininos. Este sobretudo da minha mãe. Aliás, eu já usei este sobretudo para o Dom Pedro. Eu nunca te mandei isto, vocês nunca viram. Eu também já usei este sobretudo porque é igualzinho aos sobretudos dos pilotos alemães e ingleses da Primeira Guerra Mundial. Com o lenço branco. Sim. Estás a ver? É que é a mesma coisa. O Richthofen, salvo erro, não sei se fez fotografar ou não. Não, o Richthofen. O Guinemer. O Guinemer, sim. Tem uma fotografia com um sobretudo destes. O Guinemer tem. Pronto, e aqui está a ser usado na versão da estátua do Calmels, que há aqui o nosso debate, não é? Da cor do sobretudo. Tu dizes preto, não é? Ou cinza escuro, eu penso que seria para uma mescla escura, preta, assim, portanto uma mescla escura. Uhum. Não, aliás, até não havendo um dado concreto, o melhor é ir para uma cor neutra. Uhum. Sim. Não é? Mas, por exemplo, aqui o número, eu estive a contar o número de botões, até já está no número correto do Calmels. Que esta casaca não é do batalhão, sim. É do 1. É do 1. Eu, se me permites, vou mudar a fotografia. Pronto, isso é uma das minhas peças de coleção. Estava só a mostrar. Para a inspiração do Sabre, não é? 1921. Exatamente, é isso. Lá está. Eu peço a quem nos está a ver, o projeto do Pedro Chambel não é este Dom Pedro, é recriar exatamente o Dom Pedro que está na Avenida dos Aliados. Isto foi o ponto de partida. Isso era só... É o draft. É o draft, exatamente. Para ter uma visão primária do que seria... Mas eu confesso, quando vi esta fotografia, fiquei assim, está aqui o Dom Pedro. Até porque com a semelhança física que o Pedro tem e há algumas coincidências de datas e tudo isso. Portanto, há aqui uma... E também Dom Pedro nasce em 1798, eu nasci em 1996. São 2 anos de diferença, mas a idade está muito aproximada ao que o Dom Pedro teria na altura. O primeiro nome, não é Pedro? Quer dizer, isso é Pedro. E a barba, atenção, a minha barba não faz ligação, não tem a ligação ao lábio inferior, como a do Dom Pedro tem aqui as falhas. Portanto, eu consigo recriar bastante bem a barba do Dom Pedro. Eu confesso que tenho andado a dizer que quando surgir o nosso Dom Pedro, as pessoas vão... Eu penso que um dia poderemos fazer uma curta-metragem. Sinceramente. Isso é espetacular, sim. E ensinar umas coisas a quem dizem que nós temos que aprender umas coisas para sermos maiores. Não, nós não precisamos de crescer. Os outros é que precisam às vezes descer do pedestal e juntar-se a nós. Uhum. Não consegui deixar de mandar esta pequena bojarde. Não existe. Bojarde. Mas adiante. Isto, portanto, isto é da tua coleção também. Tu também és colecionador.
Sim, tem várias peças interessantes. Exatamente. Também o gosto pela documentação, na altura até comentaste comigo, isto é uma relação que agora não me recordo, mas é uma relação eu estou a correr as fotografias. É o mapa, aliás, é giro e engraçado invocar, porque é o mapa geral de forças de dia 7 de julho, antes do desembarque entre a Arnosa e o Mindelo. Isto é assinado pelo Conde de Vila Flor, faz a descrição toda, o mapa geral de tropas que estavam no desembarque. Os tais 8.352, penso que é esse o número. E agora a pergunta para nós os três: como é que foram buscar 7.500? Porquê é que tiraram 600 das contas? Alguém arredondaram. Foi um arredondar assim. Bem, isso foi um arredondar, manhoso. Foi um arredondar daqueles que dá a direito à cadeia. Se calhar é para enaltecer o feito. Menos há qualquer coisa, há qualquer coisa mal explicada nesse número. Mas está aqui, Paulo e Sérgio, está aqui o da mão, isto é da mão do Conde de Vila Flor, futuro Duque da Terceira, 8.352, penso que é esse o número. E está lá a descrição de todas as divisões, está aí. Porque é que a historiografia nacional a seguir e liberal faz a ablação, que não é outro termo, de 600 homens? E algo que eu estou a tentar, eu e muitos outros vamos tentar descobrir porque é que deve ser propaganda, Sérgio. Até por uma razão simples, é que isto é uma contagem do dia 7, não é uma contagem do dia 9. Se fosse uma contagem do dia 9, eu diria, atenção que ainda chegaram mais um ou dois navios que despejaram mais de 600 homens na praia. E se juntaram a eles na meio. Não. Isto é uma contagem do dia 7. Feita em alto mar. É o dia anterior ao desembarque. Ele faz isto, a contagem do dia anterior ao desembarque. Ele deve estar ao largo de Vigo quando faz isto. Penso eu que estará ao largo de Vigo. Porque eles vêm, acho que vêm a descer desde a costa da Galiza. Acho que não vêm a direito. Já me lembro muito bem, mas acho que não vem a direita a portar, porque eles ainda vão a Vila do Conde. Portanto, eles devem vir calculosamente ao longo da costa. E a procurar um ponto de desembarque que seja interessante, não é? Vila do Conde tentaram, mas o Cardoso Henriques. E temos aqui também, vai-nos ilustrando, isto é um voluntário académico, isto está fabuloso. Eu espero que está fique bem visível. Ficou, e lá está, a tal recurso que as pessoas não se apercebem, e que foi um recurso para a fotografia, que é a junção de duas peças. Porquê é que nós por vezes temos de fazer isto? Porque nós não vivemos subsídios nem os pedimos, mas por vezes mandar fazer de encomenda fica caríssimo. E mandar um chapeleiro fazer este tipo de boné fica caríssimo. Quando há soluções que basta fazer o meshing, neste caso acho que é uma boina jacobita, é uma boina feita na Escócia, de lã mesmo da Escócia. Portanto, é original, não é original de 1745 do Rising, mas é original. Não tem fibras, não tem fibras. Não, é mesmo exatamente como eles usam. Aliás, é a boina que eu uso para um dia, no futuro, fazer recriação de um Jacobite, um Highlander. Que exatamente. Está aí, eu mandei depois vê-se. Exatamente. Portanto, temos aqui também um voluntário da Guerra Civil com um capote, com cabeção. Quer dizer, isto logo à partida, se tivéssemos que usar estas fotos como elemento, por exemplo, de um ilustrativo de uma publicação, que aliás eu espero que uses isso na tua tese, se justifica. Não, porque são as tais experiências. Não é? Há aqui coisas interessantes, por exemplo, a invocar aqui a dificuldade que eu tive em meter o knapsack, não é? A mochila, com o capote. É difícil a utilização, aliás o capote passa um bocadinho para trás. Eu também passei o capote para trás para mostrar as cartucheiras, que isto eu quero tentar às vezes tirar as fotos que é para mostrar... Pedro, isso lá está a tal experimentalismo. É quando chega a altura de pôr os equipamentos, as dificuldades e a sensação de os ter. Sim. Não é? O boné que eu estou a usar, isto é a face de carregamento, da Brown Bess. Aliás, a minha mão está na minha cartucheira, na patrona, que é uma coisa que as do Grama não têm, mas a minha tem os encaixes de madeira para meter os cartuchos. Aliás, está lá. Até devia ter. Eu várias vezes disse que era até por uma questão de segurança, porque era para os cartuchos não andarem a baldear dentro da patrona, nem a partirem. Exatamente. Porque às vezes há o risco de partir o papel e espalha-se a pólvora toda. Isto evita isso, não é? E não custava nada a fazer, mas estava a dizer, o processo criativo do chapéu. Há aqui uma coisa que eu invoco sempre. Para fazer uma boa recriação histórica, se calhar, isto é o que eu tenho. Qual é a peça mais importante de vestuário de um equipamento de recriação histórica? Eu argumento que é o chapéu.
a cobertura de cabeça normalmente é bastante icónica para os diferentes exércitos. Já repararam? Porque reparem, se eu não tivesse feito o chapéu, porque eu depois pus-me a olhar, eu quando tempo, vou fazer um voluntário do batalhão académico, só que me falta um chapéu, eu consigo fazer tudo, mas falta-me um chapéu. Se eu tirasse o chapéu, pronto, ficava, mas o que dá, o toque final, não é? A cereja no topo do bolo, fica mesmo, pá, é conseguir fazer o chapéu à época. Olha uma coisa, Pedro, em boa verdade, se tirasse agora aquele chapéu e pusesse, por exemplo, um capi cinzento, passavas para uma milícia estadual do Exército da Confederação, ainda com mosquetes. Por acaso seriam arpas de ferro e não seriam Brown Bess, mas... Pois. Quer dizer, e com uma Brown Bess ainda podes ir fazer a reconstituição da Guerra do Paraguai. O Exército Paraguai, quando acabava, metade deles ainda andavam com Brown Bess em 1866, mas a gente não se pode rir muito. Pois não. Não nos podemos rir muito. Não, mas então os mexicanos. Os mexicanos também penso que sim, não era? Os mexicanos também não usavam a Brown Bess na altura do Santa Ana, no Alamo. Mas também os americanos. Sim, eles também. Sim, claro. Em 1846 é engraçado o pot-pourri de armas que existe. Temos desde os Colt Walker, que são uma última palavra em tecnologia, embora aquilo seja um canhão para usar na mão, até pistolas de pederneira, nem sequer de percussão, e boa parte da infantaria americana. Sim. Vir ainda com o arpas de ferro em 1835 e os 1816, quer dizer, nem estavam convertidos para percussão. E nessa altura o exército português estava a pensar fazer o exército para percussão na patoleia e não foi à frente. Mas pronto, isso são outros processos. Olha, só para dar uma nota, o mosquete que eu tenho na mão para os nossos ouvintes, e como é que tu dizes? São os ouventes. Para os nossos ouvintes. O mosquete que eu tenho na mão, Brown Bess, da minha coleção privada, está marcada no fecho com o arsenal do exército de 1846, ou seja, apanha aquela parte da pateleia. Foi dos que não foi convertidos. É muito giro, essa Brown Bess está impecável. Não foi à conversão, exatamente. Não foi sujeito aos vários testes do arsenal real do exército, que depois vieram, quer dizer, aquilo depois em 59 foi tudo substituído por Enfields. Como dizia o professor Telo, o atraso, por vezes nós atrasámos e depois dámos uns saltos tecnológicos assim de repente. E mesmo assim as Enfields também não duraram. As Enfields duraram 20 anos, depois foram todas convertidas ao sistema Schneider. Exatamente. Porque houve Schneider's novas, mas outras, isso aliás é o Jaime Regalado, que trata isso superiormente, que já é praia dele, as publicações do Dr. Jaime Regalado, em que fala disso. Agora, de facto, aqui a construção desta figura da Guerra Civil, isto é uma figura da Guerra Civil no inverno. No inverno, sim. Quando desembarcou não traria este capote vestido, porque estávamos em julho, mas no inverno, no inverno de setembro, o que já parece que já foi bastante frio, ele poderia ter estado no dia 29 de setembro na batalha do dia de São Miguel, por exemplo. Eu invoco lá nas minhas publicações no Facebook, tento meter datar, não é, as figuras, e eu invoquei mesmo inverno de 1832 para 33 no Porto, no Circo do Porto, para justificar a presença deste capote com cabeção. Exatamente. A ideia é essa. Essas aí são mais do batalhão académico. Saiu. Eu vou voltar a pôr. Portanto, já é a posição de stand e aguardar fogo. Portanto... Essa aí é uma posição que cada ser doutorada só dava a tentar mandar uma pinta. Para mostrar mas é a posição mais ou menos de preparar. Mostra a próxima foto, que a próxima foto está... Não é essa, a outra, essa é mais pouca. Essa aí de fogo. Essa aí, eu gosto muito desta sequência, de eu atirar a vareta e... Exatamente. A silhueta está engraçada, fica muito giro. Podia perfeitamente as inclinações que permitem ver, por exemplo, porque de facto os fora de escape tinham esta largura. Em 1830 isto era havia vários géneros, havia aqueles muito subidos. Os ingleses têm uns muito engraçados, parece uma meia barretina só com um pratozinho lá no topo. E até rígidos, o que também aparece em Espanha. Nos carlistas. Aparece assim umas coisas um pouco estranhas. Mas este é o típico da época, fora de escape, com visor. Curiosamente, nunca percebi porque é que o 3º Batalhão Móvel Vila Nova de Gaia aparece sempre sem visor nas chats oficiais. Que é outra coisa que ainda não consegui descobrir.
como é que se fazia a graduação dos oficiais dos batalhões voluntários. Porque eu ainda não sei se essa é uma com questão, charlateiras, sim. sei com galões, eu e o Paulo para já, não sabendo, não poucos. Sim. Poucos. Eu também não consigo encontrar, é verdade, também não consigo encontrar. Não sei como é que era feita a graduação. Eu não sei se não seria mesmo aquela coisa, um pouco à maneira do exército israelita de 1948, aquele oficial e a gente tem que ser aquele tenente. O que é que nos distingue? Temos a sash e uma espada. Porque mesmo naquela gravura do Batalhão dos Patacos, que eu não sei se tu conheces. Sim, eu já vi. Tu vês, por acaso o oficial está com um redingote, coisa que eu também sonho ter, um redingote, e não se vê nenhum sinal de graduação. É que nem sequer eu não lhe consigo ver no desenho um macarrão. O macarrão Sim. é aquelas pequenas passadeiras de encordoado. Encordoado, sim. Como está no jaleco do Dom Pedro. O jaleco do Dom Pedro no Soares dos Reis tem um. Tem um macarrão. Tem macarrões dos dois lados. Os dois lados, sim. A vareta. Exatamente. Isto era o nosso plano de estudo, não é? Isto envolve, lá está, o estudo que nós estávamos a ver, à procura. Exato, este sim, é feito por um Sutler, ou não sei se era um original ou era um de um Sutler. Este é do Sutler, é de um Sutler. Mas que é caríssimo, é absurdamente caro. Também acho que sim. E que se consegue chegar lá praticamente sem diferença nenhuma. Sabes o que é que eu também estive a pensar? Porque os prussianos já usavam isto, os Freikorps e essas coisas todas já usavam isto a partir de Waterloo era o que eles tinham. Em Waterloo. Era mandar vir um desses, porque depois tinha que se tirar os bordados que eles têm e a cruz de ferro à frente. Sim, por causa dos vivos. Os não vivos. me aparece nenhum que não tenha os vivos. Da Landwehr. A Landwehr, exatamente. Aqui, seu oficial, exatamente. Batalhão académico. Lá está, mais uma vez a SAS, pronto, esta é a minha maneira americana ou inglesa de meter a coisa, teria que ser ao contrário e o cinto por baixo da faixa. Sim, nós por tradição não metemos, até porque era uma questão de poupar a faixa. Sim. O cinto agride bastante a faixa. É uma tradição de facto até mais americana. Mais americana. Mais americana e mais para a Guerra Civil e Guerra do México. Dá para perceber isso. Mas está eu acho que está aqui um naipe de ilustração mesmo, bastante interessante, mas não, muito bom. E com uma coisa que é típica de um exército de voluntários, que é que a partir de 1830 que se vê no exército na Guerra Civil Americana. O plano de uniformes existe, mas não é um vínculo. Por vezes não há vínculos, porque isto são batalhões voluntários. São batalhões voluntários. E fazem-se as fardas, os uniformes, com o que há. Com o que entrava à barra. Fala ao Cerco do Porto, não é? Claro. Eu penso que aqui neste naipe não há mais fotos. Tens aí para trás, olha trás, ali, na lista. A partir de Dom Pedro para trás. A partir de Dom Pedro. Sim, eu vou só interromper o compartilhamento só para preservar, se me dão licença. Claro. Só para preservar aqui. Mas eu penso que os nossos ouvintes estão a ver por exemplo, o ter uma. Eu tenho que mandar vir isto, por exemplo, o fecho de serpente para um cinturão, por exemplo. Esta pergunta que não tem nada. Aquele chapéu estava a quanto no Sutlers? Vai aos 90 dólares, mas depois mais os portos, que é. É muito. Eu acho muito exagerado. Acho muito exagerado. Pedro, tu dás-me licença que eu abra o teu perfil? Sim, não, vai ao meu perfil, tens lá o. Pronto, não queria estar a partilhar sem a tua licença, porque talvez para os nossos ouvintes melhor do que isto é ver o perfil do Pedro Chambel Diniz para vermos o que é de facto a paixão, que eu não encontro outro nome no melhor dos sentidos. Isto ultrapassa para qualquer um de nós um hobby. Já não conseguimos definir um hobby. Hobby para mim, e gosto muito dele, é pegar um avião 148 e pintá-lo. E é um hobby excelente. Isto para mim já ultrapassa o hobby, porque é o convívio, eu poder conhecer pessoas. É uma das coisas que, à noite, poder beber uma ginginha em Almeida,
E montado a cavalo, como eu fiz no outro dia, que passámos ali pela Ginja e movemos uma montada a cavalo. Foi uma experiência. Eu, o Lopo e o David, o vereador da Câmara, o David, é espetacular. Pronto, eu estou a imaginar, deixem-me só fazer o retrato. O Lopo um dia também o convido, porque eu estou a ver o Lopo com a sua cigarrilha, com o Exatamente. seu copo, montado no cavalo e com o copinho da ginginha. Claro. Não descurando a sua cigarrilha. Não. E vai ver o Lopo acender a cigarrilha com isqueiro. Não. Faz forozinho. Não é? Lá está. Esses pequenos pormenores. Ele já te contou como é que apaga a beata para não deitar a beata para o chão? Ele apaga, fecha a cigarrilha na ponta para apagar e depois mete as beatas nos canhões das mangas da farda, que é para depois deitar fora. Estão a ver, ouvintes, os recreadores históricos que respeitam o ambiente. Exatamente. É verdade. E quando fumam, só fumam para eles. Olha a história do desertor. Famosa cena. Temos aqui o nosso amigo Lopo, um grande abraço, não sei. Estão aqui algumas fotografias do foro mais pessoal, mas nada vamos passar. Não se preocupe, é a minha namorada, mas pronto. Muito prazer, Rita, muito prazer. Rita, te levo em casa dela. Mas temos aqui o nosso companheiro Lopo e temos o Pedro com o uniforme de dragões. Com a espada de dragões, que é uma espada reta. Curiosamente, os dragões, sendo aparentemente uma cavalaria ligeira, tem uma espada de cavalaria pesada, neste caso. Mas tem a ver com o modelo de atuação dos dragões franceses, com a metodologia tática. É o nome, mas a doutrina já está ultrapassada largamente. Aqui só uma nota, eu estou a usar o talabarte desta maneira. Há uma grande discussão também na historiografia se o talabarte, não é talabarte, aquilo é um cinto, porque aquilo não é um talabarte, é um cinto. Se o cinto deve ser usado à cintura ou como eu estou a usar. A minha racional é, os dragões na península eram muito utilizados como tropas como os americanos chamavam no Vietnam, Search and Destroy. Entravam dentro, portanto, patrulhamento, entravam dentro das vilas e faziam o patrulhamento. E eu, pela minha experiência de montar a cavalo, eu não sou uma pessoa muito alta, e eles também não seriam, porque a altura média para os dragões em 1808, há relatos disto, é 1,62 m, 63, é a altura média dos dragões franceses. Para mim, dá muito mais jeito o comprimento da espada para apear e montar a cavalo, para fazer ações a pé, ter assim a espada, do que ter ela a arrastar no chão. Pronto, isto é uma nota. Portanto, temos aqui algumas fotos que eu do RC11 portanto, está o David e o Lopo. Foi há uma semana? Foi há uma semana. Isto é a data que estamos a gravar hoje. Isto é o Picadeiro del Rei, portanto, é o Picadeiro de Almeida que oferece todas as condições. Portanto, é espetacular. Temos aqui um projeto na Raia, que é um dos projetos que neste momento já é conhecido internacionalmente e começa também a ser conhecido a nível nacional e que deu origem a outros projetos, como o do Vimeiro, a artilharia do Sobral e agora Condeixa, penso que Condeixa está a ser o pai de muitos projetos a nível napoleónico. Lá está o Lopo a apresentar arma. Exatamente. Ele é um blusher que tem, ou é não, mesmo, é o 1796? Acho que é mesmo 1796, sim. Quer dizer, eles são praticamente iguais, o acabamento da ponta é que é diferente. O 1796 a ponta era mais larga do que a parte junto ao ricaço. Aliás, era uma arma cortante. Há uma certa, vai alargar isto, uma guerrilha espanhola. Essa também está gira. Está, até porque tens as alpargatas espanholas. Logo. Lá está, mais uma vez, a moda feminina ajuda. Fui à minha mãe ver o que é que ela tinha lá. Pá, tem que ser, nós temos que usar os recursos que nós temos às nossas... É fabuloso, peço desculpa. Acho que fica muito bem, acho que isto ficou... Eu estou contente com esse. Aliás, eu gostava de usar uma vez isso na recreação. No futuro. Aqui, vou dizer, se tivesses com uns tamancos de madeira, eras uma ilustração do Ferreiro de Almão. A ideia é essa, inspirei-me também nele. Faltava-te os socos de madeira. Eu digo isto porque recordo que assim, o Ferreiro de Almão é a nível europeu. Não... E em Espanha reconhecem-me. Claro. Ele já foi condecorado pelo rei.
Se fosse aqui, ninguém ligava nada. Mas o Ferrer Dalmau, em Espanha, é reconhecido, é unânime, sem dúvida. Mas também há uma coisa aqui, Pedro, que devemos dizer, é a tua capacidade também de assumires a personagem. A personagem. Isso também já me disseram. As tuas fotografias que te tiram, não me tiram. Não há socialismo aqui, quer dizer. Eu meto o iPad lá num suporte que eu tenho à entrada. Com o temporizador. Com o temporizador, sim. É que não há pose forçada, portanto há aqui não é natural, é natural. Sim. Porque também ajuda a recriar, ter uma pose que seja natural, que seja. Eu vou mudar um bocadinho, até porque nós estamos em rota para o aeroporto. Claro. Mas, por exemplo, um dos projetos também do Pedro, que é a Guerra Civil Americana. NEL 70th Pennsylvania Cavalry. Está aí a descrição. Que não está fora dos nossos planos privados. Fazendo porquê? Porque, falando eu com o professor doutor Sérgio Rezendes dos Açores, e depois com mais algumas coisas que nós conversámos, a presença de portugueses na Guerra Civil Americana, principalmente açorianos, nas tropas da União, não seria nada de estranho. Portanto, um dia aparecemos aí também com os nossos... eu não sei, o Remington... gosto mais do Remington quando já passa para a versão de cartucho, que eu continuo a gostar dos castelos abertos para as percussões, para o Cap and Ball, do castelo aberto. Uhum. Temos aqui... isto era... Se passares à frente, acho que tens uma melhor, exatamente, assim, sem a parte do bicentenário da morte do Emperor. Aqui é evocativo da Cavalaria Portuguesa da Guerra de Espanha, em que aí temos um déficit enorme, não só de investigação, mas que vai arrancar. Investigação da intervenção, mas também uma janela de oportunidade de trazer porque a nossa intervenção, nós não esquecemos frequentemente que é a nossa primeira intervenção continental em muito tempo, em força, se não a primeira, continental. Não é uma intervenção militar no Império, não. Continental, em que entramos com um grosso de tropas com o Marquês de Minas. Não é o Eu penso que é a primeira. Eu penso que é a primeira. Depois, o que acontece não é o que está em causa, porque depois há uma série de circunstâncias até que fazem nós o voto expiatório quando as culpas não podem morrer inteiras. Sobretudo na Batalha de Almanza. Mas é a primeira vez e é o ponto de viragem do nosso exército dos modelos do século XVII para o século XVIII. Claro. Portanto, urge também trabalhar o período da Guerra de Espanha e a tua experiência, também começares a experienciar isto é fundamental. Eu agora num futuro próximo vou montar a cavalo e vou tirar umas fotos montadas com aquele equipamento para também testar. Eu não sei se aqui és tu. Este sou eu. És tu, sem o ornamento piloso, não é? Tens uma MP40, é uma réplica ou uma É uma réplica, é uma réplica. Essa aí é 1944. É na Normandia, alemão. Exatamente, 44, exato. Sim, pergunta para. Aqui também está aí outra vez montado. Exatamente, com em francês tem Bonnet Police. Eles também usavam assim. Isso aí, pronto, já é lá está, é eu tentar encontrar as minhas réplicas, o que eu consigo usar. Está assim parecido com os russos em 1807. Ou se fosse um bicórnio, mais bicórnio, estavas quase como aqueles oficiais russos naquele filme fabuloso que é o 1825, da Revolução de Novembro russo. Também dá, sim. Quer dizer, só vi aquele trailer da artilharia a disparar na praça, acho que é São Petersburgo, a desbastar como na realidade os quadrados da infantaria russa. Mas, olha aí. O sabre não é o mais correto, mas também era o que eu tinha à disposição na altura. Oficial de Caçadores 1. No saco. É assim, tirando fazendo as modificações bem para a Guerra Civil. Não é? Aliás, agora não quero dizer nem mais nada. Mas tira essas fotos, que essas aí são mais coisas de perfil e coisa. Se fores lá para baixo, se tirares a coisa, até tens mais de forma mais correta. Isso é no picadeiro,
Essa aí está... Por exemplo, essa Highlander... Tem que mostrar esta. Isto estamos mesmo no limite do aeroporto, mas eu não resisto. Até porque o Pedro Chambel é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheço e se os nossos ouvintes bem intencionados, se lhe pedirem amizade... Sim. E se quiserem falar, quanto mais pessoas eu conhecer que te partilham nesta coisa, melhor é. Dá para fazermos uma tertúlia. Temos que fazer uma tertúlia, Sérgio e Paulo. Temos que organizar aí umas tertúlias, fazer aí umas tertúlias a sério. Tem que começar a fazer um webinar. É verdade. É um webinar. Um webinar. Temos que dar o próximo passo. Internacionalizar, por um lado. Henrique, estamos a prometer-te. O Henrique Dória é o nosso chefe, é o boss. Muito bem. Henrique, um grande abraço e um abraço também, antes que a gente esqueça, ao Joaquim, ao Kim, caramba, que é nosso querido amigo. Saudades tuas, Kim. Saudades tuas. Nós tínhamos um ritual de ir a um café em frente, sempre comer o bolinho de arroz e o café antes das gravações. E eu tinha a dizer que nós cheirávamos a tabaco. Exatamente. Vocês cheiram a tabaco. Mas saudades. Lá está. Isto para quem anda a ver o Outlander na temporada... Vai na 5, vai para a 6 agora. Para a Culloden, mas é Culloden, é para aí 4 ainda. Não, é a primeira e segunda. Sim, terceira é o final. Uma coisa, muito rapidamente, que é, a maior parte das pessoas acha que a Batalha de Culloden foi infantaria, foram redcoats e o resto era tudo um bando desorganizado escoceses a correr das terras altas, aí sim, legitimamente, com os kilts, com os escudos, com as broadsword, com as basket hilt. As basket hilt. Quando há muitos anos li, não, havia um regimento de escoceses em linha, tão disciplinados como os ingleses, mas com casacas azuis, os blues. Eram das Lowlands. Não, os casacas azuis, Sérgio, era o chamado Royal Écossais, era o regimento Royal Écossais do exército francês que desembarcou na costa em 1745. Era os Royal Écossais que usavam as casacas azuis e com as boinas, como eu estou a usar, com o cocarde em branco. E não, mas os próprios Highlanders, como eu estou assim vestido, que isto é o traje da Highlander, eles estavam em regimentos, tinham regimentos de acordo com os eles eram os tenantry dos clãs, o senhor declarava que a mobilização das tropas e depois as pessoas que viviam dentro das terras dos clãs juntavam-se nos regimentos, e eu estou aqui a representar, havia muita organização, os escoceses não eram, mas já veio uma coisa, aquilo, pronto, Culloden e o que foi tudo a guerra dos Jacobite Rising não é o que as pessoas pensam de malta do bando de bárbaros a descer as... Era um exército ao século XVIII, só que tinha a componente dos kilts e das Highlands. E deixou-se encurralar num sítio que foi Culloden. Que foi um erro tático. Ficaram metidos num corredor de fogo. Este podes passar, que já tivemos, o McDonald of Campos. Isso é a minha coisa da Guerra Civil Americana. Isso sou eu das VDV, que também faço airsoft, é mais russo que o JP. Isso é na Chechênia, a Guerra da Chechênia. E pronto, olha aí, esse está giro. Morehead Alabama Rangers. Os nomes que eu estou a usar são mesmo todos nomes de unidades que tiveram de facto na data, na batalha, na invocação que eu invoco no Facebook. Peço desculpa a expressão. Essas fotos tradicionais. A troca de uma pistola. Não, era perfeitamente possível usar. Isto existia. Aliás, há fotos. Exatamente, eu já vi uma foto muito parecida com esta da época. Estamos quase também na fase final, porque é o que eu digo, uma das formas melhores de isto agora, espero que não seja uma corrida às urnas. Sim, mas a melhor forma é mesmo que é pedir amizade ao Pedro. Não, estamos aqui a divulgar com todo o gosto um trabalho, estamos a divulgar um trabalho com os Zoabs, até já nem vamos mostrar tudo, porque é para deixar alguma vontade de ver. Claro que sim, exatamente. Não tenho qualquer pejo em dizer que estamos perante uma pessoa que tem 25 anos, é um jovem, mas que será talvez um dos mais prolixos e versáteis e com fundamento no trabalho da recriação histórica. Agradeço bastante as palavras. Rigor, versatilidade. O
Paulo é testemunha, nós somos testemunhas, nós próprios, nós não costumamos distribuir elogios por distribuir elogios, Não. É porque é um facto. É um facto. E nós temos a aprender contigo. Não, mas olhem que é com muita honra, é uma honra gigantesca estar a ouvir essas palavras vindo de vocês, porque, pronto, é como eu vos digo. Eu só vou pedir licença de interromper o compartilhamento. Claro, porque é muito bom. Eu sinto que estou a conseguir picar um grande objetivo na vida, que era não ser só eu sozinho, não é? É tão bom partilhar isto com outras pessoas. E isto tudo, só para terminar depois a conversa, isto tudo surgiu simplesmente porque eu decidi fazer um post num grupo internacional que se chama Napoleonic Uniforms e Equipment, que é assim, tem 10 mil recriadores. Recriadores, amantes da história, recriadores de todo o lado. Decidi fazer um post eu vestido a caçadores no Forte da Portela Grande, aqui nas linhas de Torres. E a partir daí começaram a chover pedidos de amizade e está a ser um ano, nesse ponto de vista, muito, muito recompensador. Finalmente poder partilhar isto com pessoas que também partilham deste meu interesse. Peço desculpa ao pleonasmo, mas pronto. Olhem. Não, olha, foi pronto, o nosso tempo também já está esgotado. Sim, claro que sim. Até por questões de gestão do próprio programa. O que falta para dizer, já falámos nós em termos de projeto, até possivelmente, se calhar, essa ideia de um webinar do novo projeto seria uma coisa interessante, uma edição especial da Hora de Ares, em que juntaríamos para falar desse projeto que está a nascer. Dou-te a dizer, não é um gosto, foi um privilégio ter-te aqui, porque eu espero que as pessoas se apercebam que há pessoas interessadas, todos, e tu acabaste com a Erat Demonstratum, na capacidade de abordar várias épocas sem prejuízo do rigor e assumindo de facto uma integração, uma imersão na personagem, na pessoa, essa tal ligação humana que é o submergir. Portanto, está aqui todo um potencial na área da história viva. Eu penso que no futuro serás e já és, mas irás ser uma pessoa de referência com quem todos vamos aprender. Todos, em qualquer idade. E isto, Pedro, acredita que não estou a dizer isto só porque fica bem. Não, mas são palavras, ou seja, são palavras importantes o que estás a dizer e de facto eu acho que estão a validar o que é o... Isto significa muito para mim, atenção, eu fico movido a ouvir isto porque de facto, como isto é... O grande é o que eu disse, eu já disse tudo aqui. O grande objetivo é partilhar com as pessoas, demonstrar que de facto isto tem muito espaço para crescer em Portugal, como se faz lá fora, e que de facto há pessoas muito, muito interessadas e que se nós todos unirmos esforços, conseguimos levar a recreação e a história viva a patamares nunca antes vistos. Isto é a minha opinião. E vamos seguir esse projeto. Eu acho que é uma opinião comum a nós três que estamos aqui. Há quem diga aquela Hora de Ares bate muito na história viva. A Hora de Ares baterá sempre naquilo que nos vem apetecer enquanto tivermos essa liberdade. É nossa. Neste momento. Exato. E a história viva é uma das coisas que nós pugnamos aqui pela história militar. E se de facto a história viva, o reenactment, a recriação histórica, a história ao vivo, é um dos veículos condutores. Portanto, sobre isso não haja dúvidas. Portanto, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sérgio e Paulo. Vai fazer agora um pressing para concluir, que vai ser certamente de forma brilhante, espero que me convides. Não sei se vai ser presencial ou online à tua defesa. Quando for saberão que eu partilho convosco. Gostaríamos imenso de partilhar esse momento e que se calhar há um doutoramento à tua espera, se calhar. E caros ouvintes, foi um prazer. Não é pedinchar-me, mas sim, não é pedinchar, mas é pedinchar uma subscrição, um like, exatamente, uma partilha, um gosto. Fica sempre. Comentem, critiquem, partilhem e quem tiver interesse nisto, fale connosco e sobretudo com o Pedro. Exatamente. Okay? Eu estou disponível para qualquer, como eu disse, conhecer pessoas novas.
E o Sérgio, agora vamos começar a encaminhar as pessoas. Olha, vai para o Pedro. Quer dizer, vai para o Pedro. Pedro, vai para o Pedro. Por isso, Pedro, de novo, um grande abraço e um grande abraço também, não esquecendo, para o nosso amigo Kim e também para o nosso Henrique Dória, nosso amigo Henrique, que também nos dá esta oportunidade de trabalho e de termos este programa. Ok, um grande abraço para vocês também. Um grande abraço para todos e bem-aja e sempre a considerar-vos. Exatamente. Claro. Até ao próximo programa. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.